Durante esse momento, perdoe a minha falha, meus pensamentos, minhas ações, Senhor Deus, e o Senhor venha falar através de mim nesse momento, Senhor. Pai, que envie aqui, Senhor, que eu abra a tua palavra, Senhor Deus, e que eu leia, e que o restante de Senhor falar por mim, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Como o pastor estava falando aqui, tem que ter coragem, né? Eu vou tentar usar um pouquinho aqui, eu peço que a igreja me ajude, porque eu não sou bom, não sou afinado, não sei cantar, eu sei adorar. Adorar eu sei. Eu adoro o Senhor com todas as minhas forças, minha dificuldade, minhas lutas. Que os amados irmãos não sabem o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida. Quantas coisas eu passei, quantas coisas Ele me colocou na minha frente para que eu morresse. Maldição essa que veio do meu próprio pai quando eu nasci. Quando eu nasci, meu pai falou, tudo arrepiado: esse aí vai morrer na mão de polícia, na mão de bandido. No dia que eu nasci, no momento que eu nasci, é para a honra e glória do Senhor. A polícia já passou perto de mim, mas nunca olhou para mim. O bandido botou a arma na minha cabeça e perguntou para minha esposa: se eu puxar esse gatilho, o que acontece? Ela respondeu para ele: nada, meu Deus, não vai deixar acontecer essa bala sair. Ele puxou o gatilho não só uma vez, mas várias vezes, e a bala não saiu. Eu só resumindo as coisas que Deus tem feito na minha vida, por isso que eu sou um adorador. Quando ele foi embora, ele deixou a arma com a gente, foi chamado o suposto dono do lugar, porque o dono do lugar é Deus. Ele chegou, pegou a arma e um pouco mais adiante, a mesma arma, ele apontou para o alto e saiu todas as balas. Então Deus é muito grande, por isso nós temos que adorar e louvar o nome dele a todo tempo, a todo momento. Temos que adorar Ele na tristeza, temos que adorar Ele na alegria, temos que adorar Ele pela vida do seu Luiz, temos que adorar Ele pela vida dessa menininha que está com a boneca na mão aqui, que eu acho que é a menor que tem na casa hoje. Acho que é a mais nova que tem na casa hoje, que é ela. Qual é o nome dela? Louvar pela vida da Maitê. Temos que louvar sempre, gente. Temos que louvar, sabe por quê? Porque é louvando, é adorando a Deus que as bênçãos chegam na tua casa. É adorando a Deus que o Espírito Santo entra na tua casa e faz morada, faz moradia, faz mudança. Então adore ainda todo tempo, todo momento. Amém? Eu vou tentar aqui, tá? Não olha para mim não, olha só para mim, ó, a gente vai te ajudar vocês. E vocês me ajudem, tá bom? Uma música que diz assim, minha irmã, ela trouxe a palavra aqui, eu fiquei doido que ele me desse a oportunidade mais cedo para eu cantar. Que diz assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Diz para ele que você precisa dele. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu parei aqui, ó. Agora vocês devem pegar na tua cadeira. O que é que temos aqui hoje? Declara pra ele. Zaqueu subiu uma figueira brava. Em cima dessa figueira
Abra a tua Bíblia no livro de João. João 2. É uma palavra bem conhecida, vou ser rápido. O pastor me deu 20 minutos, mas eu vou pegar 50. Amém? Amém? Ouviu amém? Ouviu amém? Yes. A Bíblia diz assim, ó, e ao terceiro dia fizeram uma boda em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para a boda. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A mãe de Jesus disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali, pois, 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: encheis de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. E chamou o mestre-sala, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro bom vinho, quando já estão todos bêbados, então ele serve o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que naquela época, como nos dias de hoje, em muitas casas, quando se tem um aniversário, tem muita bebida. Naquela época, a bebida convencional era o vinho. Hoje tem a cerveja, hoje tem o ice, hoje tem a Coca-Cola, hoje tem a Fanta laranja, tem o Fresh, que não pode faltar, né, que é o mais barato. Mas naquela época era o vinho. E quando tinha uma festa, assim, o melhor vinho primeiro, porque quando você serve o melhor vinho primeiro, ninguém vai sair falando mal da tua festa, porque você serviu o melhor. Se você servir quem é do mundo, quem já foi do mundo vai entender. Se você serviu uma Kaiser, o pessoal vai reclamar, né? Mas se você serviu uma Brahma, o pessoal fala: pô, a carne dele é chique, tem Brahma, tem chopp da Brahma. Era a mesma coisa naquele tempo. O melhor vinho era servido primeiro porque tinha status. As pessoas estavam sóbrias. E ninguém falaria mal do dono da casa. Mas naquele dia acabou o bom vinho. Porque ele achava que era um bom vinho, acabou-se. E Jesus foi convidado para essa festa. Chegando lá, Jesus também ia à festa. Jesus se divertia também. E chegando lá, a mãe dele, percebendo que tinha acabado o vinho, porque ela, pela intimidade que ela tem aqui, de chegar para Jesus e falar, ela era bem íntima da casa. Chegando lá, ela virou para Jesus e falou: acabou o vinho. Ele virou e falou: mulher, que eu tenho com isso? Mas eu queria dizer assim: que eu tenho contigo. Eu diria assim: mãe, o que eu tenho com isso? Aí ela foi e chamou as pessoas que estavam servindo e falou para eles: faz tudo o que ele mandar. Aí eu faço uma pergunta para a igreja nessa noite: você tem feito tudo o que Jesus tem mandado você fazer? Você tem feito tudo que Deus tem mandado você fazer? Nós temos uma Bíblia que ela nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, como direcionar a nossa vida. Nós temos uma Bíblia que ela nos ensina como você deve se manter na presença do Senhor, como você deve ser testemunha do Senhor perante aqueles que estão lá fora. Aí eu pergunto: você tem feito tudo que o Senhor tem mandado você fazer?
Se o Senhor tem falado para você não sai, você tem ficado. Se o Senhor tem falado vai, você tem ido. Se o Senhor tem falado não faz, você não tem feito. E o Senhor tem falado faz, você tem feito? É uma palavra que é para a gente pensar, né? Aqueles homens fizeram tudo o que Jesus mandou fazer. Aqueles homens pegaram as talhas, colocaram perante o Senhor e ele falou: agora eis todas elas já. E Jesus não falou água, transforma-se em vinho, não. Ele só mandou encher de água. Depois que elas estavam todas cheias, ele falou: vai lá e leve para o mestre-sala. Eu acredito que o milagre aconteceu, não foi na hora que eles encheram, não foi quando estava na presença do Senhor. O milagre aconteceu no caminho entre ao Senhor e o mestre-sala. E quando eles levavam as talhas para o mestre-sala, na minha percepção, que o Senhor está me revelando neste momento, é que o milagre aconteceu. Que a água se transformou em vinho. E você sabe quando a água se transforma em vinho na tua vida? E você sabe me dizer quando a água se transforma em vinho na tua vida? A partir do momento em que você levanta as tuas mãos para o Senhor, o aceita como o Salvador da tua vida. Eu não estou falando da tua casa no momento, não, estou falando da tua vida. Você está começando a transformação, você está começando a encher a sua talha de água. Porque o bom vinho já está aqui agora. É você na presença do Senhor. No dia de domingo, na noite bonita dessa aqui, você está aqui na presença do Senhor, perante ao mestre-sala, dizendo: antigamente o vinho estava desse jeito, hoje o vinho é bom, hoje o vinho é melhor, hoje o servo é melhor. Antigamente ele estava no mundo fazendo tudo aquilo que não agradava aos meus olhos, hoje não, hoje ele está fazendo a minha vontade. Você é o bom vinho nessa noite. Você é o bom vinho nessa noite. Então quem te recepcionar, quem for te visitar, não vai poder falar mal de ti, sabe por quê? Porque você é um bom vinho, e o bom vinho, ele dá bom testemunho. O bom vinho, ele é saboroso. O bom vinho, ele é agradável. O bom vinho é gostoso de saborear. Eu não estou falando do vinho, não. Estou falando da tua vida. Eu não sei como era a vida de vocês ontem, eu sei dizer como era a minha vida ontem. O pastor Rafael falou aqui: quisera eu ter voltado antes, quando eu vim para Jesus com 21 anos de idade. Aí eu falei: ai de mim, porque eu vim com 40. E desde pequeno eu ia na casa do Senhor. Grandes oportunidades eu tive de aceitar a Jesus. E sempre falei: agora não. E sempre falei: agora não. Vou esperar mais um pouquinho, tem muita coisa para viver. Até o dia que Jesus me falou. Até o dia que Jesus falou assim: eu não quero mais você como água, eu quero você como um vinho bom. E qual é a tua decisão nessa noite? Você vai continuar como água ou você vai preferir ser um vinho bom, provado e aprovado pelo nosso Senhor? Muitas coisas são faladas, muitas coisas são feitas, decisões erradas que nós tomamos em nossas vidas. Mas a melhor decisão que nós possamos tomar, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi o dia que eu aceitei a Jesus. E olha, eu aceitei a Jesus mediante a uma frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E olha que eu senti muita dor. E sinto até hoje. Porque na época eu começo a ficar meio fraquinho, que nós todos, ninguém é perfeito, todo mundo tem o direito de se sentir fraco.
escravo, mas não tem direito de largar esse Deus que é tão maravilhoso em nossas vidas. Porque quando eu começo a me sentir fraquinho, o Senhor vai lá e toca aonde eu mais senti dor quando eu voltei para Ele. Aí eu lembro o porquê que eu estou no caminho. Aí eu lembro qual foi o motivo de eu estar no caminho hoje. O que te impede de se aproximar de Jesus? Ou melhor, o que te impede de você ter mais intimidade com o nosso Deus? Um Deus esse que, como já foi pregado aqui, deu seu único filho, o seu filho amado, para verter o sangue dele por você e por mim. O que te impede de ser um bom vinho na presença do Senhor? O Senhor está falando, a tua talha já está cheia de água, está na hora da transformação. Mas evangelista, eu já levantei minha mão, já aceitei a Jesus. E aí, teve mudança na tua vida? Levantar a mão, aceitar a Jesus, mostra que você está disposto a mudar, mas você mudou. Você parou de com as suas velhas práticas, com as suas velhas manias. Você parou de falar da maneira que você falava. Você parou de se trajar da maneira que você se trajava. Estou pregando doutrina não. A doutrina que tem que pregar é nosso pastor. Não estou pregando doutrina não, quero que vocês entendam. Estou falando de prática. Estou falando de transformação. De água para um vinho. E para um vinho novo. Para um bom vinho. O que tem falado de você lá fora depois que você aceitou a Jesus? Vocês viram o hino que o pastor Rafael cantou aqui agora? Que o povo vai olhar e vai dizer: o que é que foi que aconteceu? Ele estava caído, derrotado, ou está de pé, fortificado? Eu vi uma frase na minha vida uma vez. Eu fiz uma postagem. Uma pessoa que me conhece de muitos anos, sabe das minhas coisas erradas que eu fazia na minha vida toda. Quando ela viu uma postagem minha, ela só botou assim: glória a Deus, quanta mudança. Essa frase nunca mais, depois que eu vi, saiu da minha cabeça. E eu tento a todo dia da minha vida honrar essa palavra dessa pessoa. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, você entrega a tua vida para Ele, lá fora tem que saber. Não é você chegar e falar assim: agora eu sou crente, aceitei Jesus. Não. Você não tem que se apresentar não, porque quem te apresenta é o Senhor. É o Senhor que fala assim: olha, está aqui o meu vinho, está aqui o meu servo, está aqui a minha serva, a quem eu escolhi, a quem eu chamei, a quem eu aceitei. Quando você aceita Jesus, Jesus te aceita também. Aleluia a Deus. Você é escolhido. Você é chamado. Mas quando você aceita Ele, você passa a ser escolhido, passa a ser aceito. Aleluia a Deus. Qual o testemunho que nós estamos dando lá fora? Mas o evangelista está falando toda hora a mesma coisa. Porque sim, aqui a igreja nada mais é do que você se encher a sua talha de um vinho novo, encher a sua talha de água, e quando você sair daqui para lá, ela se transformar num vinho novo e você servir esse vinho lá fora. É lá fora. Não seja só crente de banco, de cadeira, não, meu amado. Não seja só crente de banco, de cadeira, não, minha amada.
para que olhe para você e veja uma diferença que Deus fez na tua vida. Para olharem para você e falar assim: ele era água, hoje é vinho. Aleluia, Deus! Ele não era nada, olha como é que ele está hoje. Ele andava sujo, rasgado, drogado, bêbado. Ela andava suja, rasgada, drogada, bêbada, se prostituía. E olha como é que está, olha como é que a vida está mudada. Aleluia. É essa a diferença que nós temos que ter lá fora. Tem que olhar para vocês e ver o brilho do Senhor, como eu estou vendo um brilho na testa do meu amado aqui. Está ficando negro. Está brilhando. Mas esse é o brilho do Senhor na tua vida. Que o Senhor venha brilhar no seu coração. Que você seja um vinho novo na presença do Senhor. Que você tenha entrado aqui hoje como água, mas que saia como um vinho. Um vinho que quando olharem para você lá fora, que quando verem você falando lá fora, vão falar assim: meu Deus, quanta diferença, quanta mudança. Também quero conhecer. Também quero saber o que mudou. Que façam fofoca de você. Que façam fofoca de você. Você viu o Leonardo? Leonardo fazia isso, Leonardo fazia aquilo. Olha como ele está mudado, olha como é que as vestes dele está. Ele está com uma veste limpa, está com uma veste nova, está com uma roupagem nova, está com uma fala diferente na ponta da língua. Vamos descobrir o que está acontecendo com a vida de Leonardo. Aí começa a seguir Leonardo. Aí vem Leonardo. Entra na casa do Senhor, senta, aquela pessoa entra, senta lá atrás. Leonardo nem viu que ela entrou. Então é isso, né? Também quero essa mudança para mim. Seja testemunho vivo do que o Senhor tem feito na tua vida. Não só aqui dentro, mas lá fora. Não só quando todos estão olhando, mas quando não tem ninguém olhando. Eu tenho mudança. Para o Leonardo é fácil. Agora eu tenho que ter mudança quando o Leonardo não está me olhando. Eu tenho que ter mudança quando está só eu e Deus. Sei que ninguém é perfeito. Sei que ninguém muda de uma hora para outra. Eu sei que para Satanás, ele está tentando, ele vai tentar sempre te tirar do foco. Ele sempre vai tentar tirar o teu filho. Sempre vai tentar tirar o teu filho. Mas o Senhor está dizendo: leve ele para o Mestre Santo. E nesse caminho você vai ver a transformação de Deus na tua vida. Seja um vinho